Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, não só nesse momento, o qual buscamos em um tempo como esta casa espírita, mas em todos os momentos das nossas vidas. Como o nosso amigo acabou de falar, nós temos que ter a gratidão pela oportunidade de estarmos mais uma vez neste planeta. E com certeza, não só para mim, mas como para todos nós, é uma das melhores reencarnações que já vivemos, porque já estamos dentro de uma casa espírita. Já estamos compreendendo os porquês de tantas coisas que fizemos e às vezes alimentamos esperanças erradas. E dentro dessa doutrina não tem esperança enganatória. Fui convidado e agradeço pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez nesta casa, na cidade de Tijucas, para falar sobre fé. Pensei, meditei, como falar de fé se não absorvemos ainda o perdão? Então, vamos falar também sobre o perdão. Durante a Primeira Guerra Mundial, os estrategistas militares consideravam como se a guerra é que deveria acabar com todas as guerras, do que se equivocaram, porque aconteceu algo calamitoso, que na época não recebeu apoio da cultura terrestre. Foi uma ocorrência profundamente lamentável do genocídio armênio. Quando os turcos otomanos invadiram a Armênia em 1915, essa guerra vergonhosa, como vergonhosas são todas as guerras, iria ser apresentada mais tarde como uma das chagas da nossa humanidade. Essas chagas perversas que caracterizam o egoísmo e que assinalam ainda hoje os tremendos preconceitos que ainda vivem em nossa cultura terrestre. Durante 2 anos, entre os anos de 1915 a 1917, foram assassinados 1.500.000 armênios pelo crime de pertencerem a outra etnia. Lamentavelmente, estão encravados esses preconceitos na tradicional cultura da Turquia, mas também milhões de outros cidadãos que foram mandados para o exílio por simplesmente pertencerem a outra etnia também, que tiveram suas vidas também destroçadas. Esse genocídio perverso, que é uma nódoa, uma mancha na cultura da sociedade terráquea, está hoje narrado em breves palavras em uma obra publicada nos Estados Unidos, que tem o título do Perdão Radical. É uma obra de um pastor evangélico da Tchecoslováquia. Hoje ele é cidadão norte-americano, é um pastor, autor dessa obra. Traz a análise do comportamento da criatura humana sobre vários aspectos dos diferentes períodos das histórias mais recentes. Dr. Brian Zahnd, o autor, analisa esse genocídio sob o aspecto de um acontecimento ao narrar a história de uma família, que nós hoje vamos tentar recontá-la com a mesma emoção que quando eu ouvi pela primeira vez, através da voz do grande orador e divulgador da doutrina espírita, Divaldo Pereira Franco. Era primavera na aldeia, e repentinamente um pilotão adentra no lugarejo, semeando pânico por onde passava. O pilotão acerca-se de uma casa relativamente abastada, e aquele que vem à frente, o comandante, um homem de estrutura baixa, mas forte, com boné descendo-lhe a testa, com os olhos miúdos de crueldade, arromba a porta da mansão e adentra-se. A família estava sentada à mesa para fazer a sua refeição, e sem qualquer motivo, se há algum motivo para o crime, ele saca o revólver do Colder
e mata sem dar uma palavra o chefe da família. Ato contínuo, aponta a arma para a mãe, a senhora, ceifando-lhe também a vida. À mesa, as jovens estarrecidas são tomadas de impactos e entram quase que em demência. Aquele biotipo da perversidade toma as duas meninas mais jovens, atirando-as aos seus chacais. Aqueles serventuários do prazer e da loucura, que as estrupam ali mesmo, que a utilizam até a morte. E ele, em pessoa, separa aquela jovem mais velha, uma menina de uns 15 anos, e a leva para o seu bordel particular, onde havia outras jovens armênias presas para a saciedade do sexo transviado. Aí então, ela, a jovem, experimenta as humilhações mais covardes de que um ser humano pode experimentar. Depois da jovem ter a vida despedaçada, ele investe para destruir-lhe a alma. E durante mais de um ano, ela padece nas mãos desse sádico e covarde, até que quando está tomada ou transformada em um saco de pele e ossos, consegue fugir, evadir-se daquele lugar, desaparecendo numa noite. E os anos sucederam, veio a paz, o fim da guerra, e a história se encarregou de colocar nas páginas do esquecimento a tragédia inominável. Aproximadamente 10 anos transcorridos, uma jovem enfermeira se destaca pelo seu sentido de humanidade. Ela reside agora em Istambul, a veneranda capital da Turquia, e ali desvela-se por ser portadora da faculdade imensa do amor e de amar os outros, sobretudo pelo devotamento dos pacientes em fase terminais, que exigem assistência de 24 horas por dia, tornando-se famosa e ao mesmo tempo apagando-se no seu anonimato. Certo dia, chega a esta universidade, ao hospital onde ela trabalhava, um personagem portador de uma enfermidade perversa. Era uma dermatose, mas a causa não poderia ser identificada, porque este homem estava em pré-coma. Ele estava todo em chagas, e as chagas em putrefação, estando a decompor-se antes da morte. Colocado então numa área isolada do isolamento, os paramédicos negavam-se a dar-lhe assistência, porque o odor da putrefação das carnes do seu corpo eram insuportáveis. E além do mais, para os médicos e paramédicos, ele já estava ou já se encontrava nas vascas da agonia. A morte era uma questão de pouco ou mais ou menos tempo. E nessa situação deplorável, o diretor da clínica ou o chefe da instituição lembra-se da enfermeira generosa e abnegada e pergunta-lhe: será que você teria um sentimento de amor capaz de não renunciar a qualquer tipo de comodidade para cuidar ou tomar conta de alguém que a morte abraça lentamente e cruelmente, já no estado pré-morte, à base de morfinas? E ela olhou para o diretor. Ele respondeu dizendo que sua missão era ajudar os infelizes, que havia jurado um dia atender aqueles corpos quase em extinção e que se dedicaria como uma filha devotada
para socorrer o paciente que logo mais teria sua vida extinguida. De imediato, ela foi transferida para a área do isolamento e começou a cuidar daquele homem, que ele não morreu. Aos primeiros dias, ele resistiu. Uma semana depois, saiu daquele estado de pré-coma. E ela, uma simples enfermeira, entre aspas, desenvolvendo atividades de cirurgiã. Retirava-lhes as carnes apodrecidas até atingir os tecidos saudáveis, provocando assim a irrigação dos novos tecidos, das novas peles. E até 6 meses depois, o paciente teve alta. E ao ser considerado livre, agora com as imensas cicatrizes da enfermidade degenerativa, ele dirige-se ao chefe da instituição para agradecer-lhe e afirma com toda clareza que vai notificar o governo turco como fora bem tratado e o benefício que tivera recebido por aquela entidade e que ela fosse beneficiada por favores do governo turco ou da república. Mas então o chefe da clínica lhe explica que nada mais fez do que atender o seu dever, mas a clínica não realizara nada demais para com ele, a respeito dele. E sim, aquela jovem, disse-lhe o chefe da instituição, apontando a jovem que passava rapidamente pelo corredor, uma jovem de 26 a 27 anos, que acabara de atravessar este corredor. Normalmente ela andava silenciosa, de cabeça baixa, discreta, sempre calada. E se ele tinha sua vida novamente, porque fora resgatada pelas mãos daquela jovem enfermeira, que fosse ele agradecer a ela, então, e não a ele. O paciente sorriu e disse que lembrara dela sim, e comentou com o chefe. A jovem enfermeira parecia ser um anjo, estava sempre silenciosa, respondia-me as questões através de monossílabos. Sim, não, mas atendia-o como se fosse uma filha devotada. E então acercou-a no corredor, estendendo-lhe a mão para agradecê-la, e falou do seu júbilo. E como a instituição era pública, ele pretendia notificar as autoridades de saúde a fim de promovê-la como sentimento de gratidão pelas coisas e pelo cuidado que ele havia recebido dela. Ela ouve e de repente agradece, dizendo que esse era o seu dever de enfermeira, porque ela não havia feito nada a mais de extraordinário que qualquer outra pessoa não pudesse fazer. Ele, tomado de espanto, sorri e diz: mas sua forma de expressar o turco, minha querida, é muito curioso. Você tem um acento muito especial de linguagem. Por acaso és turca de nascimento? E ela responde: não, excelência. Eu não nasci na Turquia, eu sou armênia. E ele então fala: eu conheço a sua pátria. Durante a guerra dos anos 1915 e 1917, eu estive lá, visitei várias cidades, conduzi um pilotão, estive em várias aldeias. De que aldeia ou de que lugar você é? E ela responde: da aldeia em que Sua Excelência esteve. Então você me conhece? E ela responde a ele: sim, eu o conheço, Vossa Excelência. Especialmente porque naquele dia de primavera, pela manhã, Sua Excelência, comandando o seu pilotão, adentrou em minha casa como um animal, derrubou as portas diante de nós, as suas filhas,
assassinou o nosso genitor friamente e depois, covarde como um rato, voltou-se contra minha mãe e cefou-lhe a vida. Em ato contínuo, tomou das minhas 2 irmãs, umas meninas ainda, e atirou-as à sua tropa famélica de transvariados que as mataram diante dos nossos olhares, estarrecidos, estrupando-as, quase a devorando-as. Eu lembro-me sim, Vossa Excelência, que me levou de escrava para o seu bordel, que ali desgraçou a minha alma, despertou os meus sentimentos ou dilacerou-os, já deslacerados, que manteve-me em cárcere, privado, até eu conseguir fugir. É claro que eu me lembro de Vossa Excelência. E ele palideceu-se, o braço estendido, tremeu, seu cérebro quase parou de funcionar. Então, ele perguntou com uma voz rofém, rouca e trêmula: quando eu cheguei a este hospital, em estado de coma, e você foi cuidar de mim, você me reconheceu? Sim, Vossa Excelência. Toda vítima reconhece o seu algoz, onde quer que ele esteja. Mas, lamentavelmente, os algozes não reconhecem as suas vítimas. E por que você não me matou? Porque se eu o matasse, eu seria tão vulgar quanto Sua Excelência. Se eu o matasse, eu não teria cometido um crime convencional. Eu iria contra tudo aquilo que eu acredito, que construí durante todo esse tempo. Mas confesso, tive vontade sim, porque dos anos que nos separam daquele dia inovidável da destruição da minha própria família, eu jurei para mim mesmo que eu o encontraria em qualquer lugar desse mundo, e eu o mataria pouco a pouco com ácido, para vê-lo agonizar, covarde e cínico, até a morte. Eu cheguei até a treinar a melhor maneira de assassiná-lo para me vingar. Mas nesse meio tempo eu tive a oportunidade de conhecer um judeu que foi plantado numa cruz, cujo crime que ele cometera foi amar os seus irmãos. E quando ele estava na aflição da agonia, ele deu um grito e pediu ao seu pai que naquela hora perdoasse, porque aqueles perseguidores não sabiam o que estavam fazendo. Vossa Excelência, eu não sou muçulmana, eu sou cristã. Então eu perdoei de todo o meu coração. Não existe crimes imperdoáveis. E agora, Vossa Excelência, eu lhe estendo a mão para apertar a sua e dizer-lhe simplesmente: eu perdoo meu irmão. Com todas essas palavras, o autor da narrativa, que quer nos apresentar no seu livro essa proposta psicológica do perdão radical, ele faz uma pergunta aos leitores, que eu desejo transmiti-las para cada um de nós aqui hoje, para pensarmos e refletirmos e respondermos em silêncio a nós mesmos. Será que nós perdoaríamos? Como fez essa jovem enfermeira?
se essa passagem terrestre fosse conosco, nós perdoaríamos? A questão do perdão é fundamental para a vida social da humanidade. A questão do perdão é da natureza relevante para a aquisição da plenitude da saúde integral de toda a sociedade. O perdão é necessário. Sempre quando nós nos perguntamos, falamos ou escutamos falar sobre perdão, temos uma reação instintiva de esforço, da necessidade de ver o outro desgraçar-se, na agonia que nos trouxe um dia diante do crime nefasto praticado contra a nossa vida. E o perdão tornou-se, no ponto de vista teológico, algo fundamental para a nossa existência do ser espiritual. Como diz Emmanuel, na questão 335 do livro O Consolador, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, diz assim: quando alguém perdoa, deverá mostrar a superioridade de seus sentimentos para que o culpado não seja levado a arrepender-se da sua falta cometida. Ou seja, quando perdoamos, não temos que mostrar para ninguém que estamos perdoando. Temos que mostrar a nós que não guardamos mais rancor, mais mágoa e mais nada. Não precisamos levar a pessoa na nossa casa, dar um café, dar um bolo. Não. O perdão é do coração. E quando o perdão é do coração, a gente consegue esquecer. Sim, meus irmãos. O perdão sincero é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Todos nós recordamos de Simão Pedro quando perguntou a Jesus: Mestre, quantas vezes deverei perdoar o meu ofensor? E aqui o nosso amigo que me apresentou hoje falou, e eu esqueci o nome dele. Ele falou que a casa tem alguns estudos aqui, porque eu vou falar do Evangelho segundo o Espiritismo agora. E às vezes nós nos perguntamos por que sofremos tanto. E não nos damos a oportunidade ou de perder um tempo, entre aspas, de passar um sábado, uma quarta, uma quinta, um domingo, importa qual seja o dia, algumas horas dentro de uma casa fazendo um curso. Ah, Eduardo, mas eu leio. Sim, ler é muito bom, ajuda bastante. Mas quando a gente discute uma obra espírita em mais de 3 pessoas, o nosso entendimento é outro, bem outro, podem ter certeza. E como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, item 14, referente à pergunta de Simão Pedro, Jesus respondeu: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela for feita. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos, às injúrias. Será brando e humilde de coração, sem medir a tua mansitude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Porque o perdão é bom para quem concede e não só para quem recebe. Emmanuel, ainda na questão, no livro do Consolador, agora na questão 340, nos deixa a seguinte pergunta: perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? O que vocês acham? Devem significar a mesma coisa? Perdão e esquecimento? Resposta: para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta de seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, ou espíritos como nós, que estamos tentando nos evangelizar, perdão e esquecimento
devem caminhar juntos, sim, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade da oração e da vigilância. Aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. Deus é tão bondoso para conosco que nós esquecemos de agradecer a Ele tanta oportunidade que Ele nos dá diariamente, principalmente quando acordamos e ainda fizemos o ato de puxar o ar para dentro e saber que estamos respirando. Mas mesmo assim, às vezes questionamos, porque às vezes falam que eu sofro porque eu fiz alguma coisa em outra vida. Mas que outra vida é essa? Se eu não lembro dessa vida? Deus é tão bondoso que Ele não nos deixa nós lembrarmos do que nós fizemos em outras vidas, porque com certeza cada um de nós nos conhecemos, a nossa mente, as nossas ações, e com certeza nós não trataríamos os nossos filhos, nosso marido, a nossa esposa, com o mesmo amor que nós temos se nós soubéssemos que Ele fez um mal para nós. Deus é bom. Deus é muito bom. E eu sei que em qualquer segmento religioso, bem como numa casa espírita, né, como essa que estamos aqui hoje, eu sei, e até já vou pedindo desculpa antecipadamente, porque eu não deveria estar falando da falta de perdão, que falta de sensibilidade é minha, porque acreditamos que quase todos nós que estudamos, ou todos nós que estudamos a doutrina espírita, não temos mais problemas com perdão ou em perdoar. Alguém tem problema? Alguém aqui ainda tem problema com o perdão? Em perdoar? Não precisa levantar a mão, porque eu também não consigo levantar a minha. Mesmo se eu quisesse, Deus não me permitiu usar meu braço nessa. Porque todos nós temos problemas com o perdão. Por isso que nós estamos aqui, tentando nos melhorar cada dia que passa, para aprendermos cada vez mais. E será que nós já somos capazes de perdoar os nossos erros? Porque é muito difícil para o nosso orgulho descobrirmos e aceitarmos e acreditarmos que nós temos erros. Primeiro a gente aponta os outros, nós não. Se é difícil nós nos perdoarmos, como iremos perdoar o outro? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 14, Allan Kardec nos diz assim: espíritas e simpatizantes da doutrina, jamais vos esqueceis de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo em vão. Mas Eduardo, se é difícil nós nos perdoarmos, perdoar os outros, com certeza será ainda mais difícil. Como vamos fazer isso? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 15, eu faço questão de repetir os capítulos, porque nós temos que nos aprofundar, estudar mais. Allan Kardec nos explica essa dúvida, nos dizendo através de Paulo, apóstolo, 4 estrofes, uma verdadeira poesia dos espíritos de luz, que diz assim: perdoar os inimigos é pedir perdão a si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que elas. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe também. Porquanto, se fordes duro, exigentes, inflexível, se usardes de rigor até com uma leve ofensa, como quereis que Deus esqueça as suas? Que cada dia que passa, maior necessidade temos de ser indulgentes. Mas Eduardo, o que é esse perdão incondicional?
meus caros amigos da seara espírita e simpatizantes da doutrina. Quando abordamos o perdão das ofensas, muitas vezes tratamos como se estivéssemos discutindo a situação de outra pessoa, porque é fácil discutir o problema do outro. No entanto, ao fazer uma introspecção, um exercício que na psicologia se denomina de ressignificação, estamos na verdade trabalhando conosco mesmo. Esse processo implica uma mudança, uma visão que temos em uma relação a algo ou em as nossas vidas. A ressignificação é como uma ferramenta que nos permite alterar a forma de como percebemos as coisas e as nossas próprias vidas. Assim como nossa vida pode ter diferentes perspectivas, dependendo de como a enxergamos, a mudança na forma de ver e perceber as coisas implica na evolução, ou melhor dizendo, numa transformação moral, ética e intelectual, que estamos nos permitindo, através do nosso próprio livre-arbítrio, impulsionado pela nossa vontade, que queremos melhorarmos cada vez mais. Quando falamos esta palavrinha, vontade, é algo que todos nós temos. Nós não precisamos ter olhos, nós não precisamos ter ouvidos, nós não precisamos ter pernas e nem braços. Nós precisamos pensar por nós. Se pensamos por nós e despertamos a vontade, deixamos de ser hipócritas e corremos atrás do que necessitamos, porque a vontade faz com que você aprenda a caminhar sem pôr os pés no chão, como minha mãe terráquea me ensinou, porque eu nasci deficiente, mas não sou vítima de mim mesmo, e não sou um espírito de luz brilhando aqui na frente, porque estou fazendo uma palestra espírita. Não, com certeza, eu não fui aquele espírito bem iluminado da outra vida. Com certeza, estou aqui para resgatar os meus pontos fracos que tive em outras vidas. E se Deus quiser, e só vai depender de mim, nem da minha secretária, como um amigo falou, que é a minha esposa que está ali, a minha médium de transporte, nem dependendo dela, eu não vou conseguir. Mas se Deus quiser, e com a vontade que eu tenho, na outra existência futura, com certeza, eu nascerei um maratonista, para correr tudo que eu não corri nessa vida. Mas isso só vai depender de mim, de mais ninguém. Entendam isso. Não é um passe, não é um tratamento, não é uma simples palestra que nós estamos ouvindo que vai mudar as nossas vidas. Nós é que nos mudamos. E a maneira como percebemos a nossa vida agora, depois de todas essas transformações que já passamos, vocês acham que nós mudamos um pouco ou não mudamos até agora? O que vocês acham? Ninguém mudou nada nessa vida? Todo mundo nasceu e continua a mesma pessoa? Não, com certeza não, porque ao aplicar essa mudança na forma como vemos a vida, podemos modificar nossas perspectivas em relação às dificuldades cotidianas, com as supostas frustrações, com as supostas desilusões. Eu falo supostas porque se estamos dentro de uma casa espírita, que desilusões que sofremos? Que frustrações que sofremos? Nenhuma. São necessidades que temos que passar. Não podemos ser tão hipócritas, acreditar que sofremos mais do que o outro, sem olhar para trás e ver o tanto que sofre o outro. A doutrina espírita nos ensina que nesse processo de transformação interna é essencial para o crescimento espiritual e a compreensão mais profunda da nossa existência. É entendermos isso. Nesse sentido, a ressignificação
não apenas alerta ou altera a nossa visão das circunstâncias, mas também promove uma evolução em nossa jornada espiritual. Mesmo tudo torto, sexo bonito, eu vou continuar dizendo para vocês, por muito tempo, Deus e Jesus são maravilhosos, com todas as oportunidades que eles nos dão. Pena que às vezes não enxergamos desse jeito. Se já alcançamos essa capacidade de mudar a forma como percebemos a nossa vida e as circunstâncias do nosso redor, surge a indagação: como podemos perdoar incondicionalmente alguém? A resposta, meus amigos, é mais simples do que imaginamos. Como disse Francisco de Assis, basta não nos ofendermos. Sim, é simplesmente aprender a não nos ofendermos. Agora, você pode estar pensando e se perguntando aqui nesse instante para mim: como é possível, Eduardo, não se ofender nessa existência? Para responder esta pergunta, precisamos primeiramente compreender o significado de uma ofensa. É necessário refletir sobre o conceito da ofensa e de se sentir ofendido, e ao fazê-lo questionar: Deus perdoa? Será mesmo que Deus perdoa? Perdoa ou não perdoa? O que vocês acham? Teve alguém aqui que balançou a cabeça assim? Eu sou obrigado a concordar com ele. Deus não perdoa. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu pensei: mas que Deus é esse que não perdoa? Como não perdoa? E o meu amigo me disse: não perdoa. Deus não perdoa, Eduardo, de jeito nenhum. Então, se Ele não perdoa, não adianta eu pedir perdão a Ele. Não adianta, Eduardo. Mas por que Deus não perdoa? Porque para perdoar, a gente tem que se ofender. E Deus não se ofende conosco. Se Ele se ofendesse, Ele não era tão justo como Ele é para conosco. Por isso que Deus não perdoa, porque Deus não se ofende. Se Deus não se ofende, não é preciso perdoar. É óbvio que não. Como nos ensina Francisco de Assis, a chave para o perdão incondicional é nos tornarmos inofendíveis. É um exercício longo, mas a gente aprende. É como estudar matemática tabuada, mas sem decorar, exercitando. A gente aprende. Mesmo apanhando, a gente vai aprendendo. Essa transformação requer um árduo trabalho da nossa reforma íntima, que tanto adiamos quando falamos de reforma íntima, principalmente nós, os espíritas. Como nós adiamos essa reforma íntima? Nossa reforma íntima tem que ter o foco principalmente na humildade. Devemos combater o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, pois aquele que não é humilde, mas é orgulhoso, vaidoso e egoísta, enfrentará muitas dificuldades quando se tratar do perdão de coração. Vai ser difícil. A receita para entender e superar as ofensas envolve, primeiramente, aceitar nossas expiações, nossas provas e lições, com humildade, não se vangloriando com as nossas conquistas, não se deixando levar pela vaidade diante das oportunidades que nos são ofertadas, e não se sucumbir diante do egoísmo em relação a nós mesmos. Mas quando nos tornarmos verdadeiramente humildes, desprovidos do orgulho, da vaidade e do egoísmo, a necessidade de perdoar vai desaparecendo. O perdão torna-se um fato. Quando não nos ofendemos mais, o perdão incondicional vai se aproximando gradativamente dos nossos corações. Se alguém toma o nosso lugar, se senta na nossa frente, buzina no trânsito, nos xinga, ou não nos dá devido valor que achamos que temos, simplesmente não nos importaremos mais, pois a verdadeira questão nunca foi entre nós e eles,
mas sempre entre nós e Deus. Então, é com Deus que nós temos que realmente tratar, mas não com os outros. Assim, ao mudarmos nossa perspectiva sobre as nossas vidas ou sobre nós mesmos, torna-se mais fácil enxergar como os outros são e perdoá-los. Porque às vezes a gente fala que não quer perdoar, fala que o outro não quer nos perdoar. E o que nós fizemos para ser perdoado? Todos estamos nesse planeta com um único propósito: nos evoluir. A lei divina, a lei do amor, abrange todas as coisas, todas as criaturas do universo ilimitado. Perdoar faz parte de nossa grandeza de espírito, e como tal, não exige reconhecimento. Jesus nos ensinou o amor há mais de 2000 anos. Nunca escreveu uma letra, e até hoje falamos sobre eles. Mas faz mais de 2000 anos que ele deixou um monte de exemplos para serem seguidos. E nós só vamos nos prolongando, e jogando para frente. Façamos nas nossas vidas boa escolha, para que a nossa fé, depois do perdão, seja uma fé esclarecida. Entendamos a doutrina espírita e do porquê que estamos aqui hoje e agora. Que Jesus continue abençoando esta casa, todos esses trabalhadores encarnados e desencarnados, e a todos vocês que esta casa abençoe. Que assim seja.